Oi pessoal, meu nome é Solange e nós vamos trabalhar a disciplina de Sociologia, Sociologia da Educação. Mas antes da gente chegar na Sociologia da Educação, nós vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que é a Sociologia. Vocês sabem o que é a Sociologia? Não? Sabem? Não importa agora. Nós vamos caminhar juntos, vamos buscar juntos essas respostas e vocês vão ver que mesmo não sabendo de nada, não sabendo do que se trata, isso não vai ser problema nenhum, não vai ser empecilho nenhum para a gente fazer uma caminhada bem legal. Vocês vão chegar no final do curso pensando, nossa, como eu até hoje não havia pensado nessas coisas. Por quê? Porque a Sociologia faz isso, ela abre a cabeça da gente, ela abre a cabeça da gente para uma série de questões que parecia que nem existiam, mas elas existem, estão aí, precisam ser explicadas, precisam ser analisadas, porque dizem respeito a nós, homens em interação. O que é homens em interação? Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos interagindo. Eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo, vocês vão me dar um retorno de alguma maneira. Mas antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a forma como nós vamos trabalhar. Esse curso tem uma proposta bem clara, é fazer vocês trabalharem. De que maneira? Pensando sobre, indo atrás de informações, trazendo para a discussão que vocês fazem aí no seu grupinho alguns temas, alguns assuntos, algumas polêmicas e, sobretudo, a prática pedagógica de vocês. É isso que nos interessa, né? Discutir sobre essa prática, de que maneira a nossa disciplina pode contribuir com isso. Mas voltando lá atrás, vocês não sabem o que é Sociologia? Que tal se a gente procurar descobrir juntos? Nós fomos às ruas e fizemos uma pesquisazinha. E vocês vão ver que os resultados são os mais variados. Vamos dar uma olhadinha? Sociologia? Não faço ideia mesmo. Gente que estuda a sociedade. Ajuda a gente a entender um pouquinho, digamos assim, da vida. É uma ciência que estuda a sociedade. Deve ser estudo não sei, social da pessoa, não sei. Ela serve para dar melhor condição de vida para a população, para a pessoa individualmente. Serve para que você tenha mecanismos, teorias para pôr em prática através da sociologia. Para melhorar o desempenho das pessoas, o convívio das pessoas, né? Ai, meu lindo, não sei não. Não? Não. Ah, não sei, associar cada cidadão, juntar governo, comunidade, estado, Brasil, país, sei lá. Sociologia estuda os povos, a sociedade e suas divisões. Eu sei que ela estuda alguma coisa, mas eu não sei o que. E aí, gente, o que vocês acharam? Viram o tamanho da confusão? Tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que se apavora só de ouvir a pergunta, tem outros que apontaram alguns caminhos para a gente pensar. Mas, sobretudo, o que mais me chama a atenção, quando converso com as pessoas, que até hoje tem gente que me pergunta o que eu faço, tem gente que não sabe o que faz um sociólogo. Eu sou socióloga. Eu sempre respondo assim, para que você se formou? O que você faz? Qual é a tua profissão? Para que ela serve? Então, vocês viram, as pessoas não sabem o que é Sociologia, não sabem para que ela serve, mas, sobretudo, gera o quê? Gera uma inquietação. Mas o mais importante é o quê? Pensa alguma coisa sobre a sociedade. Isso as pessoas conseguem, às vezes, fazer a ligaçãozinha. Mas será que é só isso? A sociedade. Mas o que é a sociedade? Né? Vamos pensar assim, uma ciência que tem como uma proposta pensar sobre o homem em interação. Produzir conhecimentos para pensar o processo social. O que é esse processo social? Essa construção da sociedade. Sociedade que se faz o tempo todo, sem parar.
Vocês viram ali, tem algumas pessoas que falam assim, pensar um mundo melhor, uma vida melhor. Quer dizer, parece meio intuitivo até, vocês não acham? Assim, alguém disse alguma coisa. Não. Vamos pensar assim, para melhorar a vida. De que maneira? Pode sim, é isso que a gente vai ver. Que essa produção de conhecimento, de uma teoria, de várias teorias, que vão nos dar subsídios, vão nos dar instrumentos para a gente olhar para a nossa realidade com outros olhos. Com olhos, sobretudo, mais críticos. Sim, porque nós vamos ficar mais críticos. Podem ter certeza disso. Vocês não vão ser os mesmos quando acabarem esse curso. E não é pretensão. Não é pretensão minha, não sou eu que vou fazer isso, são vocês que vão fazer na sua caminhada. Mas para isso, algumas coisas são fundamentais. Uma delas, ter vontade de conhecer novas formas de pensamento. Aquelas que fogem um pouquinho do senso comum. Vocês viram como tinha algumas observações que não fogem do senso comum? É aquilo que as pessoas ouvem dizer, repetem, mas não necessariamente estão sabendo do que estão falando. Vocês vão saber do que vocês vão estar falando no final. E de que maneira, sobretudo, a educação vai entrar nessa discussão? Porque a gente vai trazer aquele embasamento teórico da sociologia geral, como a gente costuma chamar, e trazer para uma ciência chamada de sociologia da educação. Vocês são educadores, nós somos educadores. Nós precisamos saber de que maneira a gente pode contribuir, inclusive, para mudar essa situação, essa realidade social. Não esquecendo, gente, que a educação não está fora da sociedade como um todo. E é isso que a gente vai procurar fazer, buscar essas correlações, para perceber de que aqueles teóricos que lá um dia pensaram alguns conceitos, algumas propostas, eles tinham uma razão, eles tinham um objetivo. Né? O objetivo do quê? Construir teorias sociológicas. Então, pessoal, vamos pensar agora uma coisa. Para que essas teorias vão servir? No que elas vão nos ajudar? Vocês podem estar pensando, meu Deus, mais coisa, mais teoria, eu já tenho visto tantas aqui. Mas vocês não vão ter a preocupação de guardar teoria por teoria, teórico por teórico. Não é essa a proposta do curso. A proposta do curso é dar um embasamento para vocês pensarem a realidade social. Vocês não vão estar toda hora, nossa, que teoria é essa? Com quem eu estou trabalhando agora? Não é essa a proposta. Tá? A proposta é única e exclusivamente dar condições para vocês pensarem a sua realidade, cada um de vocês pensar a sua realidade. E com muita troca. Não tem razão de ser eu ficar falando aqui em interação, em socialização, e não, vocês não fazerem isso. Então, essa é a proposta. E vocês vão sentir ao longo do curso que eu vou propor em determinados momentos algumas atividades, vocês vão ter que se juntar, vão comer uma pipoquinha, vão assistir um filminho, vão discutir um texto. Mas para quê? Para pensarem sobre aquilo que está lá, é a teoria. Mas ela não serve para nada se ela continuar sendo uma teoria, gente. Ela vai deixar de ser teoria quando vocês implementarem a sua prática, trazerem isso para a prática. Prática que é construída o tempo todo, no dia a dia, a partir da ação de cada um de nós. Isso, a prática pedagógica, a prática do convívio social, o convívio profissional, tudo isso é construído e reconstruído o tempo todo. Então, qual é a proposta? A proposta é trabalharmos alguns problemas educacionais brasileiros e vou começar a discuti-los sob uma outra ótica. Se fala tanto evasão escolar. Quem não ouviu falar, quem não se debate no dia a dia com a questão da evasão escolar? Agora, será que a gente não tem que pensar um pouquinho mais profundamente sobre ela? O que é? Por que acontece? Assim como a evasão, outros problemas, a própria democratização do acesso à educação. Todos têm acesso à educação da mesma maneira no país? Não, isso todos nós sabemos.
Agora, a gente para pensar sobre isso? A gente questiona isso? A gente vê esse problema à luz de determinadas teorias? Não, é isso que nós vamos fazer aqui. Não é simples. A reprovação escolar, as dificuldades de todos nós professores no dia a dia, os embates, a questão material, a dificuldade até de encontrar, de repente, uma sala de aula decente. Isso tudo são problemas extremamente graves, extremamente concretos para quem vive um dia após o outro, cada um desses problemas. Vocês vão perceber que com o tempo, vocês vão começar a ser mais exigentes. Exigentes por quê? Porque vão ser mais críticos. E para isso, é preciso, é fundamental, gente, a discussão. Se vocês não trocarem ideias, ficarem aqui me ouvindo, pegarem as aulas, olharem lá, fazerem o que eu pedi por fazer, mas não trocarem experiências, não vai ter sentido, não vai valer. Só vai ter sentido dessa maneira. Ah, eu acho isso. Não, eu acho aquilo. Não, mas você viu quando ela falou? Não, mas aquele texto lá dizia o contrário. É isso que eu quero. E é isso que vocês vão fazer. O tempo todo, daqui para frente. Então, qual seria o papel da sociologia na realidade educacional brasileira? O papel inicial da sociologia sempre foi, desde o seu início, desde o seu surgimento, a discussão da realidade, dos problemas que afetam a educação. E a gente tem que ter em mente que uma das questões mais importantes é a questão que diz respeito aos docentes, aos professores propriamente ditos, quer dizer, uma formação que é específica, uma carreira que é específica, um ofício que tem uma particularidade muito clara. Então, de que maneira isso vai nos ajudar a compreender essa questão? Uma outra questão importante é a gente procurar entender como a sociologia passa a fazer parte da realidade da educação brasileira, como ela passa a fazer parte do currículo dos cursos de ensino médio, de faculdades, e vamos perceber que ela está sempre ligada a uma tentativa de uma democratização do ensino e da sociedade. Isso não se dá da noite para o dia, a gente vai ver mais à frente como esse processo foi acontecendo, em que momentos ele retrocede, mas e como ela se firma como uma ciência fundamental para se pensar a educação no Brasil hoje. Esse processo, então, ele foi se construindo a partir de alguns autores que pensaram alguns conceitos básicos, autores fundamentais como Comte, Durkheim, Marx, Weber. Conceitos como poder, status, mobilidade, interação e outros mais, que nós vamos trabalhar ao longo do curso com muita calma. Mas por enquanto vamos dar um tempinho, vamos tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Daí, gente, tomaram fôlego, não se assustaram, não vão fugir? Não, não vão fugir. Por quê? Porque vocês têm um papel importantíssimo, não só aqui, agora, senão não tem razão de ser estar aqui, mas um papel do educador como um todo. É isso que a gente vai ter que perceber, que ele é muito mais do que às vezes parece. As representações que a gente tem na sociedade do professor, o que é ser professor, a formação do professor, um ofício, uma formação que nunca se acaba. Na verdade, a gente está sempre em processo de formação. Isso é muito importante, é fundamental para compreendermos a especificidade dessa profissão e por que a gente tem que pensar sobre essa prática. A partir disso, nós vamos ter uma breve ideia do quanto pode ser diferente se a gente pensar em alguns filmes que a gente já viu por aí. Filmes que falam sobre o educador, o conflito de um professor no seu meio, com seus alunos. Então, por exemplo, o clássico Ao Mestre com Carinho. Quem não assistiu ainda? Todos nós já assistimos, não? Mas são outros, tem outros. Mentes que Brilham, filme lindo, vocês vão ver mais à frente. Outro importante, Como Nascem os Anjos. Esse é um pouquinho mais forte, mas também importante.
Cada um deles vai nos dar uma ideia do que seja esse ofício de educador, que é ser educador e qual o seu papel na sociedade. Para isso, então, vamos definir, por enquanto, o que a gente vai entender por sociologia. Sociologia, então, vai ser a ciência que vai estudar o processo de interação, o homem em processo de interação. A partir do momento que esse homem, esse ser biológico, se transforma num ser social. É isso que nós somos seres sociais. E a partir de um código, sobretudo a linguagem. A linguagem nos possibilita a comunicação e nos torna, então, homens sociais. E a partir disso, nós vamos então ver que esse processo, ele vai se dando ao longo da vida, o processo de socialização, a partir não só da linguagem, mas de outros processos mais. Que outros processos são esses? Nós vamos ver que desde o momento que a gente nasce, a gente está sendo socializado, não acaba nunca. Isso que nós estamos fazendo aqui, o que vocês vão fazer quando terminar a aula, vocês vão trocar ideias, isso é socialização. E a capacidade do homem de produzir cultura, que não é uma cultura. Nós vamos ver ao longo do curso, a gente vai sempre estar falando de várias culturas, não existe uma só. A diversidade cultural é exatamente essa característica da capacidade humana de produzir várias culturas. E isso vai ser muito importante na discussão da educação. Mas a gente vai ver isso mais à frente, não agora. Se a sociologia é uma ciência, a gente pode começar a tirar algumas conclusões já daqui. Primeiro, toda ciência tem uma base teórico-metodológica. A sociologia tem a sua também. Segundo, ela vai trabalhar com a questão da diversidade, ela vai analisar essa diversidade cultural, ela vai ter teorias que vão embasar a sua análise dessa sociedade que é heterogênea, por si só, sempre vai ser heterogênea. Portanto, é uma ciência que vai estar sempre sendo construída, porque o social está sempre sendo construído historicamente. E essa ciência também foi construída dentro de um contexto de transformações sociais pelas quais a sociedade vem passando e que acabou gerando um corpo conceitual, teórico, metodológico, que vai nos ajudar para compreender esse real em constante construção, portanto, uma ciência que está sempre se questionando, voltando sobre si mesma para pensar como se pode adequar. É isso que já existe àquilo que está apontando agora, o novo. Nós vamos trabalhar sempre com o novo. A humanidade, no final do século XVIII, passou por um momento de grandes novidades. O novo se fez presente, sobretudo a partir do quê? Com a Revolução Industrial. Já vinha desde a Revolução Francesa, desde lá, mas com a Revolução Industrial as coisas mudam efetivamente para sempre e mudam de uma forma muito intensa. Vamos ver um pouquinho trechos de um filme muito bom que nos dá uma boa ideia disso, que é Germinal. Observem as imagens um pouquinho.
Vocês perceberam o tipo de vida que aquelas pessoas levavam? Perceberam que elas não moravam mais no mesmo lugar onde trabalhavam? Entravam naquelas minas, a sujeira, a péssima qualidade de vida, o estado da cidade, o ar irrespirável. Aquilo era a Revolução Industrial. Aquela era a mudança pela qual a humanidade passava e que transformou não só o mundo do trabalho, transformou a sociedade como um todo. Transformou a sociedade como um todo por quê? Porque o homem não era mais dono dos seus instrumentos de trabalho, os meios de produção não eram mais seus. Ele simplesmente exercia uma atividade agora da qual ele não tinha o menor domínio. Ele não vivia mais no mesmo local de trabalho. Ele não partilhava mais do mundo do trabalho com a família. Começava a haver uma separação muito nítida entre o público e o privado. Isso mudou a mentalidade. E essa mudança de mentalidade é que é o mais importante para a gente discutir. Até porque outras transformações pelas quais a sociedade passou nesse período também, vocês já conhecem, tem a ver com esses impactos gerados pela Revolução Industrial. Agora, a mentalidade das pessoas demora um pouquinho mais para mudar, mas quando muda, traz normalmente novas formas de ver o mundo e traz novos questionamentos. Esses novos questionamentos que vão ser o objeto por excelência dessa ciência que surge nesse contexto também, que é a sociologia. Então, ao longo de todo o século XIX, os problemas decorrentes dessa Revolução Industrial eles vão se intensificando. E na transição do século XIX para o século XX, a gente vai ter a emergência de novos conflitos, sobretudo movimentos sindicais, movimentos operários, que vão ser então o ápice, vai ser o momento em que todo esse século de exploração, de maus tratos com o trabalhador, com o lucro acima de qualquer coisa, ele vai ter um preço que é a insatisfação. E as pessoas vão reagir como? Se organizando em sindicatos, em associações e de forma às vezes muito violenta. E o importante é a gente lembrar que é o contexto em que começa a surgir o que a gente vai chamar em sociologia de conflito de classes, a luta de classes. Então, a emergência de novas classes sociais. Não se tem mais lá, como no feudalismo, simplesmente senhores, servos, não. Agora emerge uma nova classe, que é a classe dos trabalhadores, é o proletariado. E isso vai ser um processo extremamente difícil. Processo com o qual a gente está se defrontando até hoje. Esse conflito entre quem tem e quem não tem. Quem tem os meios de produção e quem não tem. E a forma como isso vai gerar problemas, embates, atritos, conflitos. E é mais uma vez aqui que a sociologia vai entrar. Entrar de que maneira? Pensando esses problemas. Questionando por que isso acontece. Questionando esse novo modo de produção que aparece, o capitalismo, que se consolida como grande modo de produção. E um modo de produção pautado na exploração e na exclusão. Não se pode falar de capitalismo sem falar em exclusão, em desigualdade, em jogo de forças desequilibrado. Sempre vai haver alguém numa posição mais inferior. E de que maneira isso vai se refletir na vida social? Das mais diversas formas. Nós vamos ver isso ao longo do curso. Operacionalizando alguns conceitos que vão nos ajudar para mostrar como essa sociedade é dinâmica. Dentro desse dinamismo da sociedade, a gente vai ver que algumas mudanças vão ser fundamentais para a gente pensar a educação. A primeira delas, como eu já falei agora há pouco, a separação entre público e privado. Antes não existia. O que a gente chama, hoje a gente usa a expressão promiscuidade com uma conotação um pouco pejorativa, mas promiscuidade, no sentido que a gente vai utilizar aqui, é a mistura, onde não há separação, onde se come, se trabalha, se vive no mesmo lugar. A partir de um determinado momento, que é esse finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, sobretudo no começo do século XX, essa separação vai ser fundamental e vai ser para sempre. Não se vai mais misturar público e privado. O reflexo, primeiro
Na família. A família vai se transformar. Ela vai se transformar porque ela vai adquirir um papel fundamental. Ela vai adquirir uma importância que não tinha até esse momento. Isso vai ser importante para a questão da educação. Essa família, que é a instituição de socialização por excelência, é aquela que desde o primeiro momento exerce esse papel de socialização. A partir daqui, ela vai adquirir outros papéis, vai adquirir outras formas de organização. Isso vai se refletir muito na maneira como as pessoas vão encarar a vida, vão ver o mundo como um todo, o mundo do trabalho, a percepção de criança vai mudar muito a partir daqui. Isso tudo a gente vai discutir ao longo da nossa caminhada em busca dessa sociologia da educação, que é a ciência que vai pensar isso tudo. Vai pensar isso tudo nos dando instrumentos para agir. Então, a educação vai ser entendida aqui para nós como o conjunto das várias maneiras de transmitir e assegurar a outras pessoas os conhecimentos de crenças, técnicas e hábitos que um grupo social já desenvolveu a partir de suas experiências de sobrevivência. Então, vocês vejam, essa definição da educação, ela nos dá uma possibilidade de abrir para um processo que é fundamental, que é o processo de socialização. Então, o tempo inteiro a gente está adquirindo essas crenças, formando esses hábitos e constituindo o que vai se chamar da nossa cultura. Esses grandes teóricos dos quais a gente falou lá atrás, eles não falaram, eles não trataram da educação diretamente. Isso é muito importante, mas eles nos forneceram subsídios que nos ajudam a construir outras formas de pensar a educação. Então, nenhum deles, a gente vai dizer, fulano tratou da questão da educação. Não, ele não fez isso, eles não fizeram isso. Mas eles foram fundamentais para a constituição da escola, para o surgimento da escola como uma instituição social. Por quê? Porque eles nos fizeram perceber que a escola não está descolada da realidade, ela faz parte da realidade social como um todo. Ela não é algo que possa ser visto, aqui está a sociedade, aqui está a escola. Não, elas estão juntas, elas estão misturadas, elas sofrem influências mútuas, elas se transformam o tempo todo, uma em decorrência da outra. E isso é fundamental para a gente entender que a escola, enquanto instituição, é apenas mais uma das instituições sociais que a gente tem, que são várias. Mas para a gente trabalhar com isso, nós precisamos ter alguns conceitos básicos. O primeiro, o que é então o processo social? Processo social então seria o quê? Essa interação, essa relação das pessoas. Podem ser processos associativos, quer dizer, que tendem a unir, pode ser dissociativos, que tendem a separar as pessoas. E sobretudo separar, entra aqui esse conceito que a gente falou agora há pouco, de classe social, fundamental, complicado, muito difícil de ser definido. Nós não vamos estar aqui preocupados em definir, nós vamos mais estar interessados em pensar como a gente pode utilizar essa noção de classe social para entender determinados temas que nós vamos discutir. Vocês não têm que ter a preocupação de definir, classe social é isso. Não, isso é muito complicado, não interessa para nós aqui. Não vamos perder de vista só que é um conceito que precisa ser conhecido. Um outro, status. Todo mundo usa esse termo. Isso dá status. Mas o que é status? Status está muito ligado ao papel que você desempenha. Mas de qual deles nós estamos falando? Porque são vários papéis que a gente desempenha o tempo todo. Você, enquanto professor, desempenha um papel. Mas, enquanto professor, você pode ser também pai, filho, marido, esposa, irmão. Então, cada um deles, você vai estar desempenhando um determinado papel. E vai ter um comportamento relacionado a esse tipo de papel, que pode te dar mais ou menos status. Dá para entender a ligação? A gente vai ver como isso aparece em problemas muito próximos de nós.
do nosso ofício e dos problemas com os quais a gente se defronta na prática, com os nossos alunos, com a nossa realidade, mais difícil, menos difícil. E aí vocês vão perceber como a gente usa esses conceitos sem a menor dificuldade, sem ter a preocupação de o que eles significam. A socialização e seus agentes podem ser família, a escola, os meios de comunicação, vai ter um papel de o quê? Internalizar em cada um de nós determinados valores, crenças, costumes que vão se transformar em hábitos, que vai nos transformar num ser social. E esse processo ele é contínuo, por ser um processo e por acompanhar cada indivíduo ou a sua vida inteira. Então vocês podem perceber que uma conclusão é óbvia já a essa altura. Vários indivíduos, vários tipos de família, vários tipos de escola. O que a gente vai ter? Várias culturas. E essa diversidade cultural que vai ser muito importante e que tem que ser considerada quando a gente se fala em educação. A sociologia da educação, então, vai nos dar esse instrumental para a gente lidar com essa diversidade cultural, trabalhar temas que nem sempre são fáceis, mas, sobretudo, abrir não só a nossa cabeça, mas a cabeça dos nossos alunos, o tempo inteiro. E agora vamos para as nossas dicas de estudo. Qual é a observação que eu deixo para vocês, gente? Conversem muito. Façam todas as atividades que estão propostas na apostila. Elas têm uma razão de ser, elas têm um objetivo, elas vão acrescentar alguma coisa para vocês. Troquem experiências sempre, deem retorno uns para os outros, compartilhem esses momentos. Eles vão ser fundamentais ao longo de todo o curso. Gente, a gente se encontra na próxima vez. Não desanimem, não desistam, porque tem uma bela caminhada pela frente, vocês vão ver que tem coisa muito legal para a gente discutir daqui para frente. Na aula de hoje, a professora Solange nos falou sobre a sociologia e a educação. O papel da sociologia, então, é nos ajudar a pensar a realidade social, a forma como as pessoas se organizam em sociedade, como se dá esse processo de interação, como esse homem biológico se transforma num ser social. Conhecemos alguns autores importantes para a sociologia. Então, Durkheim, Weber, Marx vão nos ajudar nessa nossa trajetória, nos fornecendo algumas categorias de análise que a gente vai utilizar para pensar alguns temas importantes para a educação. Aprendemos qual é o papel do educador. Qual é o papel do educador, então? O que a gente pode concluir? O papel do educador é de um transformador social. Ele pode ter o caráter de um agente de transformação e não só um agente de socialização, dentro da escola vista como uma das instituições de processo de socialização. Até a próxima aula.